Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Vitória, sou arquiteta urbanista formada pela Universidade Federal de Goiás. Estou muito feliz de poder fazer parte dessa especialização, de poder aprender mais e compartilhar conhecimento com os colegas, né? Bom, para a disciplina de Introdução ao Desenvolvimento Territorial, eu escolhi trabalhar com o tema da territorialização, desterritorialização e reterritorialização. Porque eu acho que tem muito a ver com, engloba bastante o tema que eu estou trabalhando, né? Que são as transformações, os impactos, né, advindos do turismo na cidade de Caldas Novas, transformações, impactos urbanos, culturais, enfim. E a desterritorialização, ela traz consigo isso, né? E aí eu até coloco no título, Desterritorialização e Turismo, afirmações e impactos na identidade territorial. Porque a identidade do território, ela vai ser formada por meio de lutas e afirmações de poder, né? E a desterritorialização, ela é isso, né? Ela é uma afirmação, ela afirma uma identidade no território, né? Essa identidade, ela pode vir, pode ser de maneira passiva, pode haver conflitos, né? Porque quando há essa desterritorialização, há a perda da cultura que existia ali, e o turismo ele vai intensificar bastante isso, porque toda uma estrutura vai ser criada para poder receber o turista, né? E aí a gente tem diversos fatores que podem acontecer, como a gentrificação, né? Que é a expulsão dos moradores locais ali, porque uma área vai valorizar e eles não vão conseguir se manter naquele local. Então há essa expulsão e a terra valoriza para poder gerar empreendimentos imobiliários, enfim. Bom, vamos lá. Aí o turismo ele se manifesta em um mesmo território em diferentes escalas e intensidades, né? A ação do turismo ela vai ter desdobramentos diferentes, tanto seja no centro quanto na periferia, né? Essa ação ela não vai ser numa mesma intensidade. E aí eu uso um autor, o Fratucci, da disciplina, né? Que ele vai dizer assim: o lugar turístico passa a existir enquanto um espaço relacional turista-habitante, sendo efêmero para o primeiro e permanente para o segundo. Bom, e aí essa relação turista-habitante ela pode ser interpretada também de uma outra maneira, né? Porque de um lado a gente tem o turista, que além de ser efêmero, né, porque a ação dele no território ela é passageira, ele também é consumidor, né? Ele é consumidor de culturas, de experiências e também do próprio sentido financeiro da palavra, né? E ele, em pouco tempo, ele vai tentar desfrutar do maior número de atrativos possíveis, né, que são oferecidos, né? E, de outro lado, a gente tem um habitante local, que é aquele que, de fato, vai vivenciar no dia a dia o território, né? E, muitas vezes, essa relação entre turista e habitante, ela é superficial, ou, às vezes, ela nem ocorre, né? Já que o turista, que ele está em posição de consumidor, ele vai tentar, quase que em um ato antropofágico, consumir o maior número de experiências que são criadas próprias para ele consumir, né? E às vezes essas experiências elas não têm ligação com o local, com o regional, seja no âmbito da cultura, do território, da história, né, da economia ou mesmo da realidade social daquele território. Bom, e aí a ação do turismo no território ela pode ser positiva ou negativa, mas ela vai modificar a identidade territorial. Ela vai modificar o sentido de pertencimento dos moradores com aquele território e até mesmo o público turístico, que ele se volta, né? Bom, o turista ele pode ter intenções diferentes de ocupar o território, que vão variar de acordo com a faixa etária, o gênero e a classe social. Bom, aqui eu já falei, né? Falei antes, mas enfim, que é o turista como consumidor, né? De culturas, experiências. E aqui eu trago uma imagem, duas imagens, né? Essa primeira de cima é o parque aquático, um dos parques aquáticos, né? Porque são inúmeros em Caldas Novas. E aqui embaixo a gente tem uma situação muito peculiar, que é um parque de diversões que foi montado numa praça pública no centro da cidade, lá em Caldas Novas. E hoje ele se tornou permanente, né? Inclusive, há pouco tempo atrás, eles fecharam toda a praça, gradearam toda a praça, né? E a população ela só tem acesso àquele local se ela pagar pelo ingresso para poder consumir o que está lá dentro, né? Ou seja, a praça que antigamente era pública, hoje não é mais pública, né? Se tornou privada. E aí, com o turismo, né, vão se criar subcentros ou pequenos núcleos dentro desse mesmo território que vão agregar um valor, né? Seja esse simbólico ou pela própria especulação imobiliária.
E aí esses lugares eles passam a ser tratados como produtos a serem consumidos, né? Como espetáculo que banaliza a dimensão fundamental do seu valor de uso em valor econômico, que é o que a Françoise Choix vai dizer em Alegoria do Patrimônio, né? E, em consequência disso, vai surgir toda uma infraestrutura para poder receber o turista, né? Seja meios de hospedagem, parques temáticos, aeroportos. E isso vai valorizar ainda mais essa porção do território onde esses equipamentos vão se inserir. E ali vai se propiciar, muitas vezes, o fenômeno da gentrificação, que consiste na expulsão dos moradores locais, que vão migrar dessas áreas para a periferia, devido à valorização excessiva do uso do solo. Bom, aí a gente vai ter outro autor que eu vou utilizar, né, da disciplina, que é o Fouine, que ele vai conceituar esse desenvolvimento como um processo marcado pela territorialização, desterritorialização e reterritorialização, que vão envolver dinâmicas econômicas, socioeconômicas, né, políticas, que vão criar e sustentar o desenvolvimento territorial. A territorialização ela consiste no enraizamento do grupo ou do indivíduo em um dado território, que é marcado fortemente pelo intangível, seja em termos culturais e, sobretudo, simbólicos. Aí a gente tem um movimento de desterritorialização, que vai agir como uma manifestação de passagem, né? Ele se resume à perda de laços e vínculos afetivos que foram criados com a territorialização, de identidade, pertencimentos, e ele vai ser um movimento que vai ocorrer por desejo próprio ou por segregação espacial, que é o que o Fouine vai dizer, né? Mas além dessas duas situações, eu diria que o fenômeno da globalização ele também vai contribuir para essa desterritorialização, porque ele traz o global universal em questões culturais, vestimentas, alimentação, ele vai unificar e homogeneizar aquele território, né? Aí eu vou citar o Henri Pierre Giordi, que ele tem um livro que chama Espelho das Cidades, que ele traz a homogeneização urbana como um processo que vai eliminar as singularidades do local, as singularidades locais de cada espaço, né? E isso com o intuito de padronizar esses espaços mundialmente, uma obsessão pelo turismo, pelo capital multinacional. E assim, vão ser criadas redes de marcas de fast foods que vão ser conhecidas mundialmente, e isso tudo vai ofuscar o pequeno produtor local, o pequeno artesão, o artista independente. Bom, aí o Fouine ele vai prosseguir conceituando a reterritorialização como um processo de reconstrução dos vínculos, né? De reestruturação de espaços, de funções e formas, como um processo que traz o sentido de perda de fronteiras e também dessa destruição dos antigos referenciais criados com a territorialização. Bom, aí ele diz que a reterritorialização tem um sentido de reconstrução dos aspectos políticos e culturais definidores das dimensões sociais fundamentais do território, que vão envolver as relações de sentimentos de identidade, de enraizamento e controle, né? Todo esse processo, territorializar, desterritorializar e reterritorializar, vai ser movido pelo controle político, pelo controle econômico, pelo controle imobiliário, que vai colocar esses sistemas de culturas tradicionais, esses modos de vida e a economia local em posições de vulnerabilidade e desvantagem em relação aos grandes empreendimentos, em função desse desenvolvimento. Aí eu coloco aqui o termo desenvolvimento entre aspas, porque esse conceito ele é difuso por si só, né? E essa imprecisão em conceituar esse termo, ela se torna vantajosa, né? Porque, sobretudo nos meios políticos, né? Porque como não se definem relações concretas sobre esse termo desenvolvimento, há espaço, né? Cria-se espaço para as mais diferentes interpretações. E aí fica garantido essa justificativa para qualquer resultado, né? E esses resultados não podem vir a ser refutados. Bom, e aí aqui a gente tem uma foto de Caldas Novas, né? E só para falar que toda essa discussão que eu apresentei aqui até o momento, ela vai se alinhar diretamente com esse projeto de pesquisa que eu proponho, né? Que tem o título de Identidade Cultural e Exploração do Turismo, Transformações e Impactos no Contexto de Caldas Novas, Goiás, que tem como recorte geográfico a cidade de Caldas Novas, né? Localizada ao sul do estado de Goiás, com um enfoque na abordagem das transformações e impactos sofridos em função da atividade turística. E aí eu vou fazer um recorte temporal, que é até recente, né? Que é da década de 1970 até a atualidade. Bom, esse desenvolvimento acentuado do município, ele pode ser explicado devido à migração de trabalhadores em busca de oportunidades nos grandes empreendimentos imobiliários, nos resorts, clubes e parques aquáticos, nos restaurantes e fast foods que não cessam em despontar pelo centro da cidade e no comércio em geral. Bom, Belisário, que é um autor que eu utilizo, que ele estuda Caldas Novas, né? Ele vai afirmar que a promoção de centros turísticos na cidade se deu em grande escala devido ao interesse em atender a demanda por lazer que crescia com o mercado de Brasília.
que aí a população formada por servidores públicos de classe média alta, né, tentava descobrir os atrativos naturais do estado de Goiás. Bom, em virtude desse incentivo dado ao campo turístico, né, a cidade de Caldas Novas ela vai testemunhar um aumento significativo de sua população. Em 1970, a gente tem a cidade contabilizando 7.200 habitantes. No ano 2000, essa população aumenta para 49.692 habitantes. E no último censo, em 2022, esse número aumentou exageradamente para 98.622 habitantes. Ou seja, quase 100 mil habitantes, né? Em um pouquíssimo tempo, né? E a gente pode concluir que as transformações urbanas, culturais e econômicas ocorridas no município de Caldas Novas culminaram na desterritorialização e reterritorialização de sua identidade cultural, de sua forma, de seu desenho urbano, de sua tipologia arquitetônica, que hoje conta com inúmeros prédios, né, da sua configuração ambiental atual, com um estranhamento e expansão cada vez maior do perímetro urbano. E a gente pode elencar, em consonância com o exposto, essa ação da erosão cultural no município, né? Que ela vai desgastar e desvalorizar essas culturas tradicionais em função da modernização e da globalização, com elementos próprios do território sendo cada vez mais substituídos por símbolos e culturas mais influentes ou predominantes. E apesar de se constituir um fenômeno comum em cidades turísticas, onde as suas economias se voltam para a gastronomia, para as experiências oferecidas, a erosão cultural e a desterritorialização não são os únicos caminhos possíveis para cidades que se alimentam do turismo. Então, entender esse processo pode ser enriquecedor, no sentido de realizar esforços para preservar essas culturas que estão sendo ameaçadas, seja por meio de políticas de proteção do patrimônio cultural, ou por meio da educação e da conscientização da importância da cultura local. Então, é isso. Muito obrigada.